Olá, sejam todos bem-vindos. Professor Diogo Medeiros de Educação Física. É um prazer continuar aqui com você, agradecendo aqui a minha amiga Márcia Moura, a minha intérprete de Libras, que vai me ajudar a comandar mais essa aula de Educação Física. Bora lá então, pessoal? O tema da nossa aula de hoje, olha aí, está na semana 3 do seu PET, da sua apostila, e é intitulado Violência no Esporte. Então hoje, olha só, basicamente nós vamos refletir sobre a violência presente no esporte e vamos também conhecer e analisar o Estatuto do Torcedor, esse importante instrumento, essa lei, que veio para poder ajudar aí a vida do espectador esportivo, principalmente na questão aí de melhorar a violência fora de campo, fora do ginásio. A gente vai ver que esses dois temas aí, eles se articulam, tá certo? Bom, vamos entender então primeiro o que é violência. Olha lá a definição de violência. Violência é agir pela força, tratar com brutalidade. Muitas das vezes a gente tem uma ideia errada sobre violência, que a violência é somente a violência física. Não, né? Nem sempre é aquela violência de vias de fato. Muitas das vezes, aliás, a maioria das vezes, a violência é verbal. Pode ser ali uma intimidação, uma ameaça, alguma coisa desse tipo, sabe? Um constrangimento. Então a gente vê isso muito, principalmente no dia a dia e, claro, também no esporte, né? Não vai ser diferente, ok? Bom, mas vamos trazer a violência para o esporte para a gente entender o nosso tema, o que está aí no seu PET? Olha só, existem algumas correntes de estudos que dizem que a violência ela é um pouco intrínseca ao esporte, ela está intrínseca ali no esporte, ok? E aí, gente, por favor, não me interpretem mal, eu não estou aqui dizendo que o esporte ele tem que ser violento, tá certo? Mas algumas coisas, algumas ações, às vezes dentro e fora, aparentam, ser um pouco mais violentas, ok? Principalmente os esportes de invasão territorial, que são aqueles esportes que eu tenho que, coletivos, que eu tenho dois times ali jogando, que eu tenho que tentar fazer gol, fazer ponto. Geralmente esses esportes eles têm um pouco mais da questão da violência. Por quê? Porque esses esportes, se a gente for pensar, eles são advindos da guerra. Eles têm situações da guerra. Algumas pessoas falam que esses esportes é uma maneira assim, civilizada que o homem achou de fazer a guerra. Olha só alguns termos que a gente tem, por exemplo, no futebol. Tá? E aqui eu sempre uso futebol, que é o esporte que o brasileiro mais gosta, que a gente vai entender melhor. Tá certo? Olha alguns termos. Arqueiro. Hoje em dia não é muito mais comum a gente chamar o goleiro de arqueiro, né? Mas mais antigamente ali a gente chamava. Então quem que é o arqueiro lá na guerra? Ó, aquele cara que fica lançando flecha, a longa distância ali, para poder ferir os inimigos à frente de batalha. Eu tenho, o artilheiro matador. Quem que é o artilheiro matador? Artilharia pesada, aquele cara, que está ali atirando na guerra. É o 9, camisa 9, que faz muitos gols. Então, perceberam ali os termos que a gente usa? Olha só. Linha de defesa, vou montar minha linha de defesa, mais recuada, mais avançada, linha de ataque, tudo isso aí são termos da guerra. Se eu for pegar o próprio exemplo do futebol mesmo, pessoal, no momento que eu faço um gol, que eu consigo colocar a bola na rede lá do adversário, seria como se eu tivesse momentaneamente ganhado uma batalha contra esse adversário. Eu ainda não venci a guerra tem 90 minutos ou 180 minutos, se a partida for de ida e volta, enfim. Então, dá para a gente perceber, que de certa forma veio da guerra mesmo, tem alguma coisa ali relacionada com a violência de novo, Não estou dizendo que o esporte em si ali, ele tem que ser uma coisa violenta, agressiva, tá certo? Vamos ver alguns esportes naturalmente violentos, e aí de novo, quando eu falo naturalmente violento, pessoal, eu não quero dizer aqui, que o esporte ele tem que ser totalmente violento, mas se a gente for pegar aqui, por exemplo, MMA e outras lutas. MMA, gente, qualquer luta que eu for fazer ali, 1 contra 1, alguém vai sair machucado. Às vezes um vai sair mais machucado que o outro, pode ter lesão, mas é luta. Quem acompanha MMA sabe, acho que dispensa comentários, da questão da violência desse esporte. Vamos aos esportes coletivos agora? Olha só o exemplo de dois esportes aqui, futebol americano e rugby. Lembrando aqui, eles são bem parecidos, o futebol americano ele veio do rugby, na verdade. E são esportes assim, que quem assiste, para quem é leigo, para quem nunca viu, acha um esporte extremamente violento. Por quê? Porque esses dois eu tenho que derrubar o adversário que está com a bola. Não só derrubar. No rugby, por exemplo, eu tenho que derrubar e tentar arrancar a bola da mão desse adversário. Ok? Então, para quem olha ali, para quem não está acostumado, parece uma coisa meio violenta mesmo, os jogadores costumam se machucar. Inclusive no futebol americano, os jogadores têm aquela questão toda de proteção ali, ok? Realmente para não se machucar.
Outro esporte, é um pouco mais violento, tem muito contato físico, hóquei no gelo. Os caras patinam ali na pista de gelo a uma velocidade muito grande. Então, assim, às vezes tem trombada, um joga o outro no chão, acaba caindo, tem lesão, eles usam aquele tanto de proteção, ok? Então, é um esporte também que, para quem, né, não conhece, veio a primeira vez, às vezes assusta um pouquinho. Vamos trazer dois esportes que estão mais próximos aqui, ó, da nossa realidade. E antes do futebol, eu coloquei aqui o handball, gente. Né? Porque o handball, eu que joguei handball, eu já escutei isso demais e, nossa senhora, né? Que o pessoal não tinha noção nenhuma. Quantas vezes eu já escutei, handball é esporte de mulher. Primeiro, questão de preconceito, né? Que não existe esporte de homem, esporte de mulher. Mas quem falava isso, falava de certa forma menosprezando, que o handball era um esporte assim, fraco, que não tinha tanto contato físico. E não. Quem joga handball aí sabe, né? O tanto de contato físico que tem. Muitas vezes eu tenho que parar a jogada com falta, para que o adversário não entre dentro da área, uma falta comum, né, gente? Não é ir lá com o braço no pescoço do adversário, não, ok? Mas tem muito contato, tem muita lesão, né? Eu que joguei handball mesmo, já quebrei esse dedo, o de cá não desce mais. Então, assim, quem jogou handball aí sabe do que eu estou falando. Eu coloquei o futebol por último. O futebol tem violência também? Tem, dentro de campo é mais difícil. Vez ou outra a gente vê uma jogada mais ríspida, né? O jogador ele toma cuidado porque ele sabe que dependendo do que ele fizer, ele vai receber um cartão vermelho. Então é mais raro, mas a gente ainda vê. Às vezes um carrinho ali, né, mais maldoso, coisa do tipo. Digamos que a violência do futebol está um pouco, né, mais fora ali na questão da torcida, seja no que a torcida fala. Ou às vezes a gente vai ver aqui, né, nos próximos slides, a questão aí das torcidas organizadas, das brigas, essas coisas que a gente sabe que existe. Tá certo? Só para ilustrar melhor o meu exemplo, olha lá. Um jogo de futebol americano, para quem nunca viu. O jogador aqui, ó, que está com a bola, ele está correndo e já tem dois cercando ele para poder derrubar. A gente fala isso no futebol americano, que isso é o teco, né? Dá o teco, derrubar o cara ali no chão, ok? E aqui tem uma outra imagem muito curiosa que eu queria passar para vocês, a título de curiosidade mesmo, que é no hóquei. Perceba aqui no hóquei, olha só, o hóquei no gelo. Esses dois jogadores, eles estão brigando, gente. O hóquei no gelo faz parte da cultura do hóquei no gelo. Eles permitem que os jogadores briguem entre si. Só que eles têm todo um código de ética, vamos colocar assim, para eles poderem brigar. Olha só, primeira coisa, se eu quiser brigar eu desentendi lá com o meu adversário, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar o meu taco e jogar esse taco no chão. Eu não posso bater com o taco, até porque aquele taco, dependendo do jeito que eu bater, eu vou matar a pessoa, ok? Segunda coisa, eu tenho que levantar o meu capacete. E terceira coisa, mais importante, se os dois desentenderam, ó, é só eles que vão continuar a briga ali. Repara o seguinte, os companheiros desse jogador de branco, olha só, eles estão visualizando a briga, eles não estão intervindo. Mesmo se esse cara de branco estiver apanhando, eles não vão entrar para poder separar, ok? E nem para poder ajudar. Contrário do futebol, né? Que a gente vê aí que às vezes tem uma briga lá, os jogadores têm dois desentendendo, o outro do time já chega, né? Empurrando, dando safanão lá no outro. Aqui não, são os dois. Repara o seguinte, o árbitro está o quê? Está olhando. O árbitro vai esperar alguns minutos, vai permitir que eles continuem a briga ali, né? Não pode brigar o resto do jogo não, por alguns minutinhos, e o árbitro logo em seguida vai separar essa briga. Esses jogadores serão punidos? Sim, né? Porque ali não é luta, ali é hóquei. Eles vão ficar 5 minutos do lado de fora. Então os dois times vão ficar com um jogador a menos durante 5 minutos. Depois desses 5 minutos, geralmente voltam reserva, e ao longo do jogo, com a cabeça mais fria, eles vão voltando para o jogo, ok? Aqui é só de curiosidade mesmo, né? Não estou, de novo, estimulando a questão da violência, só mostrando que é uma coisa que existe, que é comum, e que, olha só, né, o pessoal lá do hóquei, os canadenses, eles são educados, mas educados até na hora de brigar, né? Como eu falei, se fosse um jogo aí de futebol, talvez, viraria aí uma briga generalizada. Vamos seguindo? Olha lá, ó, as torcidas do futebol. Eu falei, tem a violência, né? Maior do futebol é fora do campo. Onde começou, pessoal, essa questão da violência das torcidas? Começou lá no Reino Unido, por volta ali da década de 60, com os hooligans. Os hooligans eram torcedores assim, mais exaltados, que, sinceramente, eles não estavam muito preocupados com a questão do futebol, não. Se o time deles estava ganhando ou estava perdendo. Eles estavam preocupados em brigar contra a torcida rival. E aí tinha uma questão ali histórica também, às vezes do confronto entre os bairros, enfim, é uma raiva mesmo entre eles, ok? E esses hooligans deram origem às torcidas ultras lá na Europa, que são torcidas também, né, que gostam mais de uma briga do que realmente da questão ali do futebol. Os ultras a gente tem ali uma questão em alguns países onde ultrapassa simplesmente a rivalidade, né? Só pegando um exemplo aqui, lá na Escócia,
o clássico lá é o Rangers e o Celtics. Um time, eles são católicos, os outros são protestantes. Então entra essa questão da religião. Eu não estou dizendo, né, que justifica a questão da violência, mas pelo menos ainda tem uma coisa ali, né, para talvez um ter raiva do outro. Deram origem também as torcidas barras bravas aqui na América Latina, principalmente na Argentina, Uruguai e Colômbia, e as organizadas no Brasil. A gente sabe que, infelizmente, quando tem uma briga assim no futebol, está lá organizada, né? Não vamos generalizar, não. Tem muita gente boa nas organizadas aí, que gostam de ajudar o time, que estão para fazer coisa boa, mas geralmente quando tem alguma coisa do tipo, a gente já viu notícia de televisão, às vezes algum torcedor que morre, geralmente é uma pessoa que está com a camisa da organizada. Às vezes nem faz parte, às vezes só comprou a camisa, né? Então as organizadas, eu brinco, elas têm que se organizar mais. E outra coisa, pessoal, hoje existe hooligans lá nos Estados Unidos? Desculpa, lá no Reino Unido? Não, tá? Esse pessoal que gostava de briga, eles foram todos banidos. Hoje tem pessoas lá que eles não podem nem entrar no estádio de futebol mais, que eles foram punidos. Enquanto aqui no Brasil, às vezes, né, sei lá, o cara matou uma pessoa há 10 anos atrás com o jogo de futebol e ele pode ir no estádio. Infelizmente no Brasil tem essa questão, né? A gente não pune direito para poder dar exemplo. Pode ter certeza que se tivesse uma punição mais severa, a gente não tinha muito problema aí com essa questão das organizadas não, tá certo? Vamos seguindo? Olha o outro tipo de violência que tem no esporte, uma violência contra a arbitragem. Esse árbitro aqui que nós estamos vendo na foto, ele está de certa forma tranquilo. Ele está no futebol profissional, um ambiente que tem segurança, tem policiamento. Mas o árbitro, pessoal, para ele poder chegar nesse nível profissional, ele passa lá no futebol de várzea. E lá no futebol de várzea é que é realmente verdadeira violência acontece. Tem a questão aqui da pressão, da ameaça o tempo todo. Quantas vezes no jogo de várzea o árbitro é agredido até fisicamente? Porque verbalmente o árbitro é agredido o tempo todo, né? Eu brinco que é o único momento que as duas torcidas se juntam, é o momento que o árbitro entra em campo para fazer um aquecimento, para poder ali vaiar o árbitro, juntos, né? Mas agressão física é comum no futebol de várzea, então assim, o árbitro corta um dobrado aí, tá certo? Olha só outro tipo de violência que a gente vê e que aí, gente, é importante, quando a gente fala violência, né, no caso aqui das equipes esportivas, é uma coisa assim que fica mais no campo da palavra ali, no campo motivacional. Não entra para dentro de quadra não, ok? Qualquer equipe esportiva, seja de alto nível, seja uma equipe escolar. As equipes esportivas, geralmente, elas são marcadas pela questão da competitividade, do desejo de vencer. Então, de novo, essa violência, ela aparenta para um leigo. Às vezes, uma pessoa que está de fora, que vê uma equipe ali antes de entrar na quadra, né, falando algumas frases como essas que a gente está vendo aqui, às vezes estranha, né? E aqui, lógico, a minha equipe lá da minha escola, do Maurício Murgel, os meus espartanos vão lembrar muito dessas palavras que a gente fala aqui antes do jogo. Mas isso aqui é só na palavra, é só para motivar. É o que eu sempre brinco com eles. Ai deles, daquele que entrar dentro de quadra, ser desonesto, dar um pontapé em algum adversário ou coisa do tipo, ok? Então a gente escuta muito isso aqui, dar sangue, deixar a vida, dar 101%. Então quem está de fora às vezes assusta com isso aqui. Essa eu falo demais, Treino é jogo e jogo é guerra. Então quem vê isso aí às vezes assusta, mas de novo, é só no campo ali, né? Na hora da motivação. Ainda bem, pelo menos eu posso dizer isso nas competições escolares. Fica mais nisso aqui mesmo, no plano, né, da motivação. Algumas equipes, né, são raras, vez ou outra, leva isso aqui ao pé da letra e acaba partindo aí para violência mais física mesmo, tá certo? Mas no geral isso aqui é só no campo motivacional, tá bom? E é um tipo de violência no esporte que, assim, está mais próximo da nossa realidade, que é a violência no esporte escolar. E que eu coloquei 3 situações que às vezes acontecem. Na própria aula de educação física, às vezes assim, né, eu não costumo fazer isso, mas às vezes tem professor que gosta de deixar ali, tá acontecendo um jogo de futsal, de vôlei, quem for ganhando vai ficando. Isso aí acaba, né, estimulando a questão da competição. Às vezes tem um aluno mais exaltado ali que quer ganhar a todo custo e, né, acaba extrapolando. Esporte e recreio. Quantas vezes alunos me pedem, professor, arruma uma bola. Quando eu arrumo bola para esporte e recreio, gente, minha paz acaba. Eu estou lá na sala dos professores, chega, né, professor, tem 2 brigando lá na quadra. Então, pessoal, fica a dica aí na hora que for voltar, vamos ser mais sereno na hora do esporte e recreio, vamos evitar, né, desentender por coisa à toa. Torneios esportivos. Quantas vezes torneios esportivos, às vezes, sai uma briga, né, generalizada, às vezes por causa de bobagem. Lá na minha escola, graças a Deus, não saiu, mas eu lembro da situação que não deixou de ser uma violência. O último torneio que teve ano passado, tinha o pessoal terceirão, né? Vocês terceirão, vocês têm essa mania aí
ficou o pessoal do terceirão de um lado, segundo ano do outro. O pessoal do terceirão foi lá, ó, e rasgou a faixa do pessoal do segundo ano. Ainda bem que teve vídeo, a gente viu, identificou quem que fez isso, puniu. Essas pessoas não puderam mais participar. Então, violência tem que ser desse jeito, pessoal. Tolerância zero, principalmente na escola. Tem que ser um ambiente mais harmônico, não é verdade? Bom, finalizando essa parte de violência, como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Estatuto do Torcedor, essa importante lei aí do ano de 2003, que normatizou os direitos do espectador esportivo, isso mesmo, torcedor. Então essa lei veio para poder ajudar a gente. Ajudar em quê? Principalmente questão de segurança, reduzir violência. Então, desde que o Estatuto foi criado, agora tem um número X de policiais que tem que estar lá no jogo. O mandante do campo tem que contratar segurança particular se for preciso. Questão de acessibilidade, ok? Antes, com um cadeirante ir no estádio, ele tinha que contar com a ajuda das pessoas para subir carregado. Hoje não. Hoje tem que ter rampa, tem que ter tudo bonitinho. Higiene. Quantas vezes o mandante do estádio, ó, fechava o registro ali, para poder economizar água. Hoje não, o banheiro tem que estar limpo, nem que seja no início do jogo. Para as pessoas poderem utilizar, tem que ter água. Assistência médica. Hoje, qualquer jogo com mais de 10 mil espectadores tem que ter uma ambulância. Quantas vezes uma pessoa infartava lá vendo o jogo do time, não tinha atendimento médico? E transparência na venda dos ingressos. Antes você ia para a fila, você não sabia se ia conseguir ingresso. O bilheteiro vendia lá dentro, às vezes, para familiares dele, para amigos. Hoje não, hoje você sabe a quantidade de ingressos que tem disponível. E ficam algumas reflexões. Os organizadores de evento, eles cumprem o que está escrito no Estatuto do Torcedor? De fato, cumprir tudo não, gente. Mas confesso que assim, eu que vivi isso, esse Estatuto ele ajudou, melhorou bastante. E quais mudanças que o Estatuto provocou? Como eu disse, deu uma melhorada. Não foi tanto, assim, mas estamos no caminho. Com certeza esse documento veio para ajudar, tá certo? Bom, e a gente chega ao final da nossa aula com o desafio do treino cardiovascular. Fizemos há pouco o desafio do treino de flexibilidade, do treino de força e agora nós vamos para o treino cardiovascular, tá certo? Eu vou demonstrar aqui para vocês, é a mesma coisa, são 3 séries, são 6 exercícios aqui, eu vou demonstrar todos os 6, vou mostrar a imagem aqui também. A gente vai ficar entre 30 e 60 segundos fazendo cada exercício. Eu começo no exercício 1, faço 2, 3, 4, 5 e 6. E depois eu volto lá no exercício 1, tá certo? Vamos ver o exercício 1? Está ali em inglês, mas nada mais é do que o nosso polichinelo. Olha só, então o polichinelo está ali. Se a sua mão está fechada em cima, ó, perna aberta embaixo. Fechei a perna, abri a mão. Então polichinelo, você vai ficar ali ó, por 30 a 60 segundos, o polichinelo que você já conhece. O 2 é o polichinelo ó, lateral. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Eleva a mão aqui de um lado e troca, ó, igual está na imagem. Então vou ficar nesse movimento aqui, ok? 30 a 60 segundos. Se eu sou mais condicionado, vou ficar os 60. Se eu sou menos condicionado, eu vou ficar os 30, tá certo? O exercício número 3, pessoal, também entre 30 e 60 segundos, ó. Esse aqui, o skipping. No skip eu vou elevar minha perna à frente, pode pôr a palma da mão aqui, ó, e levantar para bater, ok? Bem alto, mais alto que você conseguir. Também 30 a 60 segundos. E aí, o irmão dele, olha lá, o escape. No escape eu vou fazer esse movimento, pode pôr a mão aqui atrás, ó, e chutando aqui com o calcanhar a sua mão. Mesma coisa, 30 a 60 segundos, ok? Os 2 últimos, ó, mãozão no chão, posição da flexão de braço. Eu vou fazer isso aqui, ó. É o mountain climber, subida da montanha. Coloquei a mão no chão, ó, eu vou ficar trocando aqui, ó. Também 30 a 60 segundos. E por último, eu vou colocar a perna para dentro agora, igual um sapo. Mesma coisa, faço só. Ok? 30 a 60 segundos também. Pessoal, a gente vai finalizando. Assista esse exercício em casa depois com calma, ok? Vai pausando, vendo se está certo, olhando a execução, tá bom? O meu muito obrigado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.